regra padrão. Nós falamos aqui de 5 coisas que são importantes. Como que a gente distribui isso num prato, numa alimentação saudável? Você vai olhar para o teu prato e vai usar o que eu chamo de regra dos 6. Cada vez que você vai fazer uma alimentação, tem que ter 6 coisas diferentes, nenhuma delas pode ser industrializada. Então, eu sentei para tomar meu café da manhã. Veja como é que eu coloco carboidrato, como é que eu coloco proteína, como é que eu coloco gordura. Imagina, você tem num prato de manhã cedo, ó, pensa comigo. Você colocou um ovo, você colocou uma castanha, ambos têm proteína e gordura. Eu vou colocar uma amêndoa, vou colocar uma semente, como a semente do gergelim, por exemplo. Vou colocar uma batata doce e vou colocar uma fruta. Bom, eu já tenho 6 coisas. Quer dizer, o pãozinho já tá fora. Ele pode entrar como carboidrato. O grande problema Mas do você tira carboidrato... todos esses... Tipo, se você comer um pão, você já tira todos esses outros elementos? Não. Ou você come um pão mais uma batata doce, mais... Pode comer, porque a grande questão é assim, ó, o que determina o que a gente chama de índice glicêmico? O índice glicêmico, basicamente, é o tempo que leva para alguma coisa virar açúcar no seu intestino. Via de regra, tudo aquilo que leva mais de 2 horas para fazer essa conversão tem um índice glicêmico baixo. Então, se eu pegar, por exemplo, essa refeição com o pão, mas que eu tenho o ovo, que eu tenho a fruta, que eu tenho tudo, o índice glicêmico dessa refeição está abaixo de 50. Ele é medido até 100. Se eu pegar esse pão sozinho, o índice glicêmico dele é de 99. Caramba! É o mesmo pão. Se eu for pegar um, sei lá, um sanduíche, um cheeseburger, um McNagger do Benegger, e eu for comer ele sozinho com refrigerante, cara, o índice glicêmico dele é altíssimo. Se eu for fazer isso dentro de uma refeição em que eu coloquei, veja como é ridículo e simples a gente fazer isso. Eu coloquei um punhadinho de linhaça, eu coloquei um punhadinho de chia, eu coloquei um punhadinho de gergelim. São 3 colherzinhas, eu abro o meu cheeseburger e coloco dentro. Eu baixei o índice glicêmico quase pela metade. Caramba! Eu botei um ovo ali dentro. Vou fazer meu pão. Acrescentei no processo de fazer o pão. Eu coloquei uma colher de psyllium ou de farelo de aveia, que são fibras alimentares. Coloquei ovo e coloquei leite nesse pão, eu tornei esse pão com índice glicêmico mais baixo. E é o mesmo pão. Quer dizer... Você não tem que passar fome para ter uma vida legal. Então não é só eliminar... tira o pão. Não adianta nada. Você tira o pão e não come o que realmente vai baixar o açúcar do teu... Até porque existe uma função no nosso fígado que se chama glicogênese, gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de uma necessidade corporal. Por exemplo, estou fazendo atividade física e eu não tenho mais açúcar circulante, meu corpo degrada a musculatura e transforma ele em açúcar. Só que existe um estudo científico bem legal hoje que mostra que se eu sentar nessa mesa e você estiver comendo pizza com outras pessoas e eu estiver comendo alface, eu estou fazendo gliconeogênese. Eu estou produzindo açúcar comendo alface, porque eu não mudei o meu contexto mental. Você tem que mudar o contexto mental, inclusive. Eu preciso me identificar com aquilo que eu estou fazendo. O exemplo do meu filho. Meu filho é fisiculturista, tem 17 anos, e ele senta na mesa com a gente está lá no final de semana, numa sexta-feira. Sábado, a gente foi comer no restaurante chinês. O salmão que tem gordura, o negócio que tem shoyu. O cara levou a marmitinha dele, sentou com a gente, sofreu a marmitinha dele. Identificação com o propósito. Se eu estou identificado com o meu propósito, eu não tenho sofrimento. Agora, se eu estou comendo alface praguejando contra o mundo, é melhor você comer um hambúrguer. Daí você sofre, pelo menos paga pelo que você está sofrendo. Com a barriga cheia, né? E saborosa. Escuta, tá, então no café esses itens básicos ali, as sementinhas, regra dos 6. Né, e tal. E no almoço? Mesma lógica, regra dos 6. Eu vou colocar sempre 6 coisas diferentes. Então pensa comigo, ó. Eu coloquei o feijão, eu coloquei o arroz, uma colher de eu feijão, coloquei a carne, eu coloquei a salada, eu coloquei uma semente e eu coloquei uma castanha. Pronto. Tem que ter uma sementinha e tem que ter uma castanha sempre. O nosso intestino ele foi programado para processar cerca mais ou menos de 100 gramas de fibras todos os dias. A média brasileira de consumo de fibras é entre 8 e 12 gramas. E tudo depende de fibra, tudo. Fermentação no intestino, limpeza no intestino. O fígado, por exemplo. Quando o fígado pega um metal pesado, um metal tóxico do seu sangue, ele pegou alumínio, cádmio, chumbo, pegou isso e jogou lá no intestino delgado. O fígado não tem para onde mandar, então ele manda para o intestino delgado. Se no intestino delgado não tiver fibra que quele isso, que pegue isso e leve embora, volta para a corrente sanguínea. Caramba! Você está tóxico de novo. Então a fibra ela é tirada da castanha, das sementes, das frutas, das verduras, dos legumes. Frutas também.
Então as frutas também servem como fibra. Laranja tem uma fibra fantástica, a pectina. É incrível. A pectina fermenta no intestino e ela produz um tipo de gordura no intestino chamada butirato, que protege o intestino e alimenta para bactéria boa. E é só comer a porra da laranja. Então você almoça e chupa uma laranja. Ponto. Simples assim. Caramba, meu. É ridículo. Então não precisa tirar o arroz, tirar o feijão, tirar a batata. Se tiver em excesso, sim, mas na média eu trabalho sempre pela lógica do equilíbrio. E a nutrição hoje, ela já está indo para o caminho anti-dieta mágica, anti-dieta perfeita. O que hoje o nutricionista tem feito, na sua grande maioria, é isso mesmo, é pegar a tua alimentação e falar, cara, o que você gosta? Eu gosto disso. Então, ó, vamos botar um equilíbrio aqui? Ó, não come só o refrigerante, não toma só o refrigerante, não come só o cheeseburger. Se isso é importante para sua vida, até porque se eu disser para você não comer, você é dono do seu nariz, você vai virar as costas e falar, ó, come, acabou. Então não funciona. O que funciona hoje? É você fazer um equilíbrio, medir quanto que está entrando, quanto que está saindo. Tá, eu tenho uma dieta de, sei lá, 1.500 calorias e estou gastando 2.000, é óbvio, você tem um déficit calórico, não tem como, cara. Você pode ter problema metabólico que for, você vai emagrecer, porque é um déficit que está ali. Agora, se eu tenho uma dieta de 1.500, eu preciso, minha taxa metabólica é de 1.500 e eu estou consumindo 3.000, não adianta você fazer atividade física, não adianta, cara, porque é muita caloria entrando mais. Por exemplo, hoje muitas pessoas trabalham, por exemplo, a dieta de um pedreiro, de quem trabalha na construção civil, ela é diferente de quem trabalha num escritório. Mas não tanto, tá? É? A gente tem a taxa metabólica, que a gente chama de taxa metabólica basal e a taxa metabólica total. O que é a metabólica basal? É o que o seu corpo gasta para você ficar vivo. Você não fez nada, você tá zero, nem levantou um garfo. Você vai gastar entre 1.300 a 1.500 calorias, é a taxa metabólica basal. Se eu pegar um cara que faz atividade física como eu, cara, eu pego pesado na academia 1h40, 2 horas. Eu vou acrescentar na minha taxa metabólica para chegar no total 300, 400 calorias. Quer dizer, não é tanta diferença assim. De caloria é muito diferente. Porque, por exemplo, quem trabalha num escritório ali, no computador, como que ele gasta essa energia se ele não faz exercício físico? Atividade mental gasta tanta energia quanto uma corrida. É mesmo? Você vai, um dia de trabalho estressante no teu dia a dia, você vai chegar em casa tão exausto, né? Quanto o cara que correu o dia inteiro. Mas aí queimou essa energia que gera gordura? Não. É que a energia que vai formar a gordura e a energia que o teu cérebro usa, a base é a glicose, a base é a caloria. Mas o teu cérebro só pega o que é filé do teu corpo. Por que a gente fica muito estressado e torra a tua energia, você fica podre? Porque o teu cérebro, ele pesa 2,5% do teu peso corporal e consome 30% dos recursos. Então, imagine que tudo que você tem de melhor vai para dois lugares. Cérebro e sêmen. O sêmen, por isso que as pessoas que têm atividade sexual muito intensa, o cara que se masturba demais, ele pode ter problemas graves, inclusive de depressão, porque o sêmen pega o que tem de melhor na glicose. Ele tá gastando uma energia. Tá jogando literalmente pelo ralo o melhor da sua energia.